Vamos começar então com a apresentação, sendo que o nosso primeiro mito ou verdade é: será que beber água à refeição engorda ou será que beber água à refeição faz mal? Nós aqui decidimos abordar estas duas afirmações em separado, uma vez que há pessoas que dizem que beber água à refeição faz mal, outras dizem que engorda, então decidimos abordá-los separadamente. O primeiro, portanto, beber água à refeição engorda. Primeiro, temos de ter em conta que o valor energético da água é igual a 0 calorias, portanto a água não contém calorias. E uma vez que para uma pessoa poder engordar, conseguir engordar ou aumentar de peso, necessita de ter uma ingestão energética para além das suas necessidades. Portanto, sendo assim, beber água não engorda, quer esta seja ingerida durante as refeições, entre as refeições ou isoladamente. Sobre a afirmação de beber água à refeição faz mal. Algumas pessoas pensam que realmente faz mal porque dizem que pode dificultar a digestão por diminuir a produção do ácido no estômago. Contudo, esta afirmação não é verdadeira, é falsa, uma vez que o corpo se consegue adaptar à quantidade de água no estômago e produzir mais ácido caso seja necessário. Existe, contudo, um grupo populacional a quem a ingestão de água e de outros líquidos que realmente não é recomendada durante as refeições, que é pessoas que sofrem de refluxo gastroesofágico. Estas pessoas não é recomendada a ingestão de líquidos, principalmente durante as refeições, uma vez que estes vão aumentar o volume do estômago e gerar então assim o chamado refluxo. Portanto, será que então que beber água à refeição engorda e faz mal? Será que é mito? Será que é verdade? Beber água à refeição engorda é mito, uma vez que a água não apresenta valor energético. Contudo, beber água à refeição nós consideramos possível porque realmente existem pessoas, nomeadamente pessoas que sofrem de refluxo gastroesofágico, a quem não é recomendada a ingestão de líquidos durante as refeições. Passando ao segundo mito ou verdade. A cenoura cozinhada engorda mais do que a cenoura crua. Muitas vezes vemos pessoas que estão a perder peso e que se afastam ao máximo das cenouras cozidas, ou cozinhadas, melhor dizendo, e dizem que só podem comer cenoura crua. Mas o que é que levará estas pessoas a ter este tipo de pensamento? De facto, a cenoura cozinhada fica mais doce, e provavelmente estas pessoas associam mais doce a ser mais calórico, ou seja, a ter maior valor energético. Mas é um facto que para algo ser mais calórico ou para ter maior valor energético, terá de ter mais hidratos de carbono, mais lípidos, mais proteínas, que são os macronutrientes que o nosso corpo consegue utilizar para produzir energia. Ora, tendo em conta que ao cozinharmos a cenoura nós não estamos a adicionar qualquer macronutriente além dos que já existem na cenoura, o que é que vai acontecer? O seu valor energético vai se manter praticamente o mesmo, tanto num momento como no outro. E portanto agora coloca-se outra questão, que é se nós não estamos a adicionar nenhum macronutriente responsável por dar o doce aos alimentos, neste caso os hidratos de carbono, por que razão é que a cenoura cozinhada se torna mais doce? Porque é que isto acontece? Isto acontece porque os hidratos de carbono já presentes na cenoura sofrem uma alteração da sua estrutura, ou seja, eles vão ficar mais simples e, consequentemente, mais doces. Nós, por exemplo, quando consumimos a fruta, notamos que a fruta é doce. Porquê? Porque ela tem hidratos de carbono simples e relativamente a este tema nós temos um mito ou verdade mais para a frente que irá esclarecer melhor estas diferenças entre os dois tipos de hidratos de carbono. Portanto, isto para dizer que devemos sim consumir cenoura, seja crua, seja cozinhada, porque é um artículo saudável, além de ser muito, muito pouco calórico. Tem vitamina A, tem carotenos, mais de 90% composto por água,
tem minerais também necessários, portanto, lá está, é mais um passo à palavra que não faz muito sentido. Portanto, cenoura cozinhada engorda mais que cenoura crua, é um mito. O nosso terceiro mito é água com limão emagrece. O limão é um fruto que contém propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias devido à sua riqueza em vitamina C, que auxilia na absorção de ferro e fortalece o sistema imunitário. Também contém flavonoides que podem ser interessantes para a saúde cardiovascular e ainda é rica em vitaminas do complexo B e alguns minerais, como magnésio, fósforo, cálcio e potássio. O papel do limão na perda de peso poderia-se residir principalmente pela casca do limão, porque contém fibra solúvel, neste caso pectinas, que oferecem uma sensação de saciedade e também facilitam o trânsito intestinal. Contudo, quando nós estamos a ingerir água com limão, estamos a ingerir o sumo do limão e não a sua casca. Portanto, a quantidade de pectinas que estaríamos a ingerir seria praticamente inexistente. Concluindo assim, a água com limão não emagrece. O que é que a água com limão faz? Hidrata e pode também trazer benefícios para o organismo associados às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Uma pequena nota. Quem costuma, por norma, beber água com limão, aconselha-se beber com uma palhinha e não diretamente com o copo, de forma a não danificar o esmalte devido à acidez do limão. Portanto, será que a água com limão emagrece? Será que é verdade? Será que é mito? É um mito. Passando ao quarto mito ou verdade. Este muito falado, o chocolate provoca acne. Na verdade, a relação da acne com a dieta ainda é controversa, ou seja, ainda não é 100% clara. No entanto, têm sido realizados estudos que associam um conjunto de alimentos e de nutrientes ao agravamento da acne em indivíduos que já têm predisposição para esta doença. E são eles o leite, essencialmente, e também os seus derivados, hidratos de carbono de alto índice glicémico, como, por exemplo, o pão branco, a maioria dos cereais de pequeno almoço de pacote, também as gorduras saturadas e trans, portanto, manteigas, queijos, produtos de pastelaria, alimentos fritos. O que é que se verificou? Que estes alimentos e nutrientes vão provocar um aumento da ação das glândulas sebáceas, portanto, um aumento da produção de sebo, que se vai traduzir numa resposta inflamatória, que vai gerar uma exacerbação da acne, ou seja, um agravamento da acne. E a par destes resultados, também já foi verificado que ácidos gordos ômega 3, presentes, por exemplo, no peixe, têm um efeito inverso, ou seja, conseguem atenuar, digamos, esta inflamação e, portanto, atenuar a acne. Em relação ao efeito do chocolate na acne, que é o que nos importa aqui hoje, também estudos têm sido feitos neste âmbito e pelos resultados o chocolate, um consumo regular de chocolate agravou a acne dos participantes em estudo, mas neste âmbito ainda é preciso muito mais evidência e, portanto, não podemos concluir a 100% nada. Mas, de qualquer forma, nós tentámos trazer aqui um exemplo de um rótulo de um chocolate de leite para conseguirmos, pelo menos, fazer uma ligação entre alguns constituintes do rótulo de um chocolate de leite com estes tais alimentos e nutrientes que eu apontei como agravantes da acne. Ora, começando pelo açúcar. O chocolate contém açúcar, que é um hidrato de carbono. No entanto, este açúcar não vai tornar o chocolate num alimento com elevado índice glicémico,
devido ao seu teor de gorduras saturadas que, digamos que cancela este efeito, por assim dizer. Em segundo lugar, o chocolate tem leite e tem gorduras saturadas, lá está, presente na manteiga de cacau essencialmente. E agora coloca-se outra questão, que é, será que o chocolate negro vai ter o mesmo papel na acne igual ao chocolate leite? Alguns autores procuraram responder a esta questão e, de facto, perceberam que o chocolate negro agrava a acne também, mas não com a mesma intensidade verificada no chocolate de leite, ou seja, viram que o efeito de antioxidante e anti-inflamatório do cacau, que está presente em maior percentagem no chocolate negro, consegue atenuar esta ação dessa exacerbação da acne. Portanto, concluindo, o chocolate provoca acne. Se formos pelo sentido literal da frase, é um mito, porque não faz muito sentido dizer que o chocolate provoca acne. Uma pessoa que não tem predisposição para acne não vai comer chocolate e desenvolver acne. Portanto, aqui o chocolate não provoca acne, mas poderá sim agravar a acne de quem já tem predisposição para esta doença. O nosso quinto mito ou verdade também é um tema muito falado, muito batido, que é os hidratos de carbono engordam. Há muitas pessoas que pensam que os hidratos de carbono engordam, então têm tendência a cortar os hidratos na sua alimentação para perderem peso. Pronto. E nós agora vamos realmente verificar se é verdade ou não. Portanto, os hidratos de carbono são um dos 3 principais nutrientes dos alimentos, macronutrientes, sendo estes, então, os hidratos de carbono, as proteínas e os lípidos, ou gorduras. Cada um destes macronutrientes exerce funções no nosso organismo, sendo que a principal função dos hidratos de carbono é fornecer energia ao nosso corpo e ao cérebro. Existem os hidratos de carbono, podem se encontrar sob 2 formas distintas nos alimentos. Podemos encontrar, ou seja, existem os hidratos de carbono simples ou de absorção rápida e os hidratos de carbono complexos ou de absorção lenta. No caso dos hidratos de carbono simples, estes se encontram em alimentos como bolos, sobremesas, produtos de pastelaria, refrigerantes, mas também encontram-se naturalmente em alguns alimentos, como o leite, como as frutas, como o mel. Devemos então preferir, no caso dos hidratos de carbono simples, devemos então preferir estes últimos que eu acabei de mencionar, os que se encontram naturalmente presentes nos alimentos. Relativamente aos hidratos de carbono complexos, estes encontram-se na massa, no arroz, na batata, nas leguminosas, nas hortícolas e devemos sempre preferir estes. Nós agora vamos mostrar-vos 2 razões que contradizem um bocado o que as pessoas pensam sobre o facto dos hidratos de carbono serem os chamados vilões. Sendo que uma das razões é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 55% a 75% da nossa ingestão energética diária deve provir dos hidratos de carbono. Portanto, se estes fossem realmente um inimigo, por assim dizer, mais de metade da nossa ingestão energética diária não provinha dos hidratos de carbono. Outra razão é que 1 grama de hidrato de carbono corresponde a 4 calorias. Em contrapartida, 1 grama de lípidos fornece 9 calorias, ou seja, mais do dobro. Portanto, também por esta via não se justifica. Concluindo então, os hidratos de carbono não estão diretamente relacionados com o aumento de peso. É importante que haja uma alimentação equilibrada, ao nível de todos os grupos dos alimentos e dos macronutrientes, aliada a uma prática de exercício físico regular. Nada engorda, pelo que a perda de peso é essencialmente promovida por uma ingestão energética, por um balanço energético, negativo.
Isto quer dizer uma ingestão calórica inferior àquela que nós gastamos. Relativamente aos hidratos de carbono, importa então optar por opções mais saudáveis, ou seja, por os hidratos de carbono complexos, e no caso dos hidratos de carbono simples, optar pelos que se encontram naturalmente presentes nos alimentos e não cometer excessos. Portanto, será que os hidratos de carbono engordam? Será verdade ou mito? É um mito. Nosso próximo mito ou verdade é: um copo de leite morno à noite ajuda a adormecer. Vamos ver. Ora, o leite contém um aminoácido chamado triptofano. Este aminoácido vai influenciar a produção de serotonina, que é uma hormona muito conhecida, é a hormona do relaxamento, do bem-estar, do prazer. E sem esta nós começamos a sentir-nos sensíveis, irritadiços e também vai interferir nos nossos padrões de sono. Por sua vez, esta hormona vai ser utilizada para a produção de melatonina, que é uma hormona que induz o sono e também melhora a sua qualidade. Por outro lado, também o cálcio presente no leite vai interferir também vai participar nesta regulação da produção da melatonina. Portanto, um copo de leite morno à noite ajuda a adormecer, é uma verdade. Por fim, o nosso último mito ou verdade também é um tema bastante debatido e foi-nos sugerido, e então achámos que também seria relevante abordá-lo. Começando então por explicar sucintamente o que é o glúten. O glúten é um conjunto de proteínas de origem vegetal que se encontra presente no endosperma dos cereais, neste caso do trigo, do centeio e da cevada, e é responsável pela elasticidade da massa e pela consistência esponjosa e fofa nos pães e bolos. A maioria das pessoas consegue tolerar o glúten sem quaisquer efeitos adversos, no entanto, a sua ingestão pode causar problemas a certas pessoas com condições de saúde, nomeadamente doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca e alergia ao trigo. Resumido, cada uma destas condições, a doença celíaca, que talvez seja a mais conhecida, quando ocorre uma ingestão de glúten, este vai destruir progressivamente a mucosa do intestino, comprometendo assim a absorção dos nutrientes da dieta e pode ainda promover o surgimento de alguns sintomas gastrointestinais. A sensibilidade ao glúten não celíaca tem sintomas muito semelhantes à doença celíaca, à exceção de que não existem alterações serológicas e não há comprometimento do aporte de nutrientes. Por fim, a alergia ao trigo é uma alergia às proteínas do trigo, nomeadamente a gliadina e a glutenina do glúten, mas que por norma costuma desaparecer entre os 3 e os 5 anos de idade. Em pessoas com estas condições, a remoção do glúten na dieta é aconselhada e, em muitos casos, mesmo necessária. Em pessoas que não sentem qualquer tipo de indisposições, não se justifica a retirada do glúten na sua alimentação. Relativamente a evidências, ainda não há evidências que nos digam que uma alimentação sem glúten melhora a saúde ou que uma alimentação sem glúten previne doenças para pessoas sem doença celíaca, e também ainda não há conclusões de que o glúten prejudica a saúde em pessoas saudáveis. No entanto, o que se verifica muito é que pessoas saudáveis, portanto não têm qualquer daquelas condições que abordamos, reportam uma melhoria do seu funcionamento gastrointestinal quando tiram o glúten da sua dieta. E portanto, se nós optarmos por seguir uma dieta isenta de glúten, devemos ter alguns cuidados, nomeadamente no que diz respeito à rotulagem. Quando vamos comprar produtos gluten-free, ter atenção aos rótulos, saber interpretar os rótulos em primeira mão, porque apesar de muitos destes produtos serem fortificados em nutrientes,
poderão ter, por exemplo, mais açúcares adicionados, poderão ter pouca fibra, mais gorduras saturadas, portanto ter sempre atenção a isto. Por outro lado, muitas pessoas aderem a esta dieta por pensarem que vão perder peso, e de facto conseguem perder peso, mas isto por um motivo muito, muito simples e lógico, que é o facto destas pessoas removerem quase completamente tudo o que é hidratos de carbono com glúten da sua dieta, com glúten e sem glúten da sua dieta. E o que é que isto vai fazer? Vai promover uma muito menor ingestão energética, que, como já vimos, vai promover a perda de peso. E claro que se esta dieta for levada de forma muito restritiva, poderá mesmo acarretar carências nutricionais. Portanto, é importante, se adotarmos esta dieta, que o façamos de forma consciente e tendo estes cuidados. Portanto, concluindo, o glúten faz mal? É um mito. Já vimos que não há evidências de que o glúten faça mal. Ou seja, o glúten só faz mal às pessoas que não conseguem tolerar de todo este constituinte. Portanto, pessoas com aquelas condições que a Sara abordou, e para pessoas saudáveis não há evidências. E é tudo. Agradecemos a vossa presença mais uma vez